Olá, leitores do Crescendo na Graça, Pastor Jorge falando. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill, e estamos no capítulo 7, com o tema A Pregação Fervorosa. Uma arte esquecida. Começa a falar de um reformador suíço chamado Oe Colompade, que ele diz que poucos pregadores bons e fervorosos impactaram muito mais do que muitos pregadores mornos. E ele fala aqui que precisamos ter pregadores como o profeta Isaías, que pregava: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele também cita Paulo também, que disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então a gente percebe que precisamos realmente estar aí contristado realmente com a nossa evolução, pedindo a Deus que haja um fervor maior nas nossas vidas, para que a gente possa impactar através da palavra de Deus as pessoas. Nosso autor cita Richard Baxter, que era um ministro da igreja Kidderminster, na Inglaterra, onde alguém o chamou de ocioso, e ele disse: a pior coisa que eu poderia desejar-lhe era que tivesse a minha folga em vez do seu trabalho. Perceba que a folga de um ministro, que se dedica à obra 100%, às vezes você acha que vai folgar, mas chega alguém batendo na tua porta, chega alguém contando algum problema, você tem que estar ali em oração constante, uma busca constante do que Deus quer para o mundo, para com a igreja, para com você. Então ali um ministro fervoroso, ele perde horas e horas na presença de Deus, perde horas e horas em instrução ali, buscando um alimento sólido para passar para a igreja. E fora que ele lidar com muitas vidas, muitas pessoas, e tem que estar ali direcionando a igreja, Então ele não trocaria, assim, não desejaria trocar a folga dele que ele tem como ministro pelo trabalho, porque a folga dele, ele trabalha muito mais do que uma pessoa comum. Ou seja, o ministro não tem folga. Nosso autor, ele começa a trazer uma estatística em relação à baixa espiritualidade que vivemos hoje. Ele diz que talvez esse seja o pior índice de baixa espiritualidade na igreja contemporânea, na igreja atual. E muitas vezes a gente acusou o liberalismo de ser o vilão de roubar a espiritualidade da igreja. E hoje talvez a gente tenha colocado esse vilão para as televisões, que passa muitas coisas pervertidas aí, ideologia de gênero, adultério, e ali incentivando. E talvez na atualidade a gente tenha colocado a responsabilidade para a televisão, para esses programas, para essas redes sociais, mas muitas vezes não queremos reconhecer que o erro está em nós mesmos, apesar dessas duas coisas influenciar na baixa espiritualidade da igreja. Mas ele quer chamar a atenção para nós que, se nós de fato nos arrependermos, buscarmos a presença de Deus de uma forma diferenciada, iremos reavivar, iremos ter um novo avivamento para a igreja, começando por nós, depois para a igreja, e depois da igreja a comunidade, e assim sucessivamente. Mas precisamos reconhecer que o erro também está em nós. Ele fala uma coisa interessante aqui, que ele diz que precisamos chorar por não ter lágrimas. Olha o que ele diz: chorar, nós precisamos chorar por não chorar mais por conta do Evangelho. Devemos nos envergonhar por não ter vergonha de como está sendo feito o Evangelho. Então devemos realmente analisar, começar a entender agora onde é que paramos, o local que precisamos estartar novamente o avivamento espiritual nas nossas vidas. Porque de fato, amado, se nós buscarmos o avivamento, temos que ter o entendimento
que esse avivamento ele não traz comodismo, ele traz um peso, que o avivamento ele traz prisões, que o avivamento ele traz milagres, proeza, mas que o avivamento traz perseguição, que o avivamento faz a gente mover agora o céu para a terra e começa a modificar a atmosfera da terra. Então, se nós buscarmos o avivamento, coisas diferentes terão que acontecer. A gente vê que o mundo, praticamente de 100 em 100 anos, ele passa por um grande avivamento, e temos vários avivamentos aí, vários avivalistas, como John Wesley, Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon e tantos outros aí, que em seu tempo reacendeu a chama da espiritualidade que devemos buscar. E sem essa espiritualidade, a geração ela perece. Nós seremos condenados se o avivamento não vir. Por isso que devemos buscar, mesmo que haja prisões, mesmo que haja perseguições, mesmo que temos que ir para a cadeia, mas temos que ser reavivados urgentemente, porque isso não é simplesmente falando de nós, mas é de uma geração que precisa. Terminar, eu cito aqui J.I. Bryce, que diz assim: parece que a igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecoste. Perceba que o Pentecoste, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo ali, para poder ir pregar o Evangelho com coragem, com vigor, sem temer, receberam este poder e foram e fizeram. Mas parece que a igreja hoje está entre o Calvário, na morte de Cristo, e o início do Pentecoste, como se já recebeu o Espírito Santo, mas não avança na sua designação do Evangelho, da pregação, da palavra de Deus, e na busca de almas, e da profecia, de ser profeta para este tempo, de abrir a boca e trazer o recado de Deus para a humanidade, de uma forma que ele escute, porque você é representante dos céus, eu sou representante dos céus. Então temos que de fato pegar a autoridade que nos foi dada, assim como Mateus capítulo 16 vai falar que o Senhor deu a chave dos céus a Pedro, e não só a Pedro, mas a todos os discípulos. E essa chave quer dizer autoridade. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor já derramou o seu poder, mas precisamos ser reavivados. Reavivar quer dizer, amados, reviver. Precisamos de um avivamento, precisamos nascer novamente espiritualmente, porque já foi derramado o Espírito sobre nossas vidas, mas precisamos reacender a chama para poder fazer as proezas que o Senhor nos manda fazer neste tempo.